Olá, beldades! Olha só, quem é vivo sempre aparece, né? Estou aqui pra fazer jus ao famigerado ditado aí. Eu sei que faz um tempinho que a gente não se encontra aqui pelo YouTube, mas 2022 foi um ano sabático pra mim. Nesse quesito YouTube e internet e produção de conteúdo, eu tive alguns tantos problemas pessoais, tive que lidar um pouco melhor e cuidar um pouco mais da minha saúde mental, então eu precisei me afastar depois de 10 anos, né, praticamente, produzindo conteúdo aqui. Eu tirei um tempo muito grande do YouTube. Eu permaneci em outras redes sociais, né, lá na Roxinha, onde eu faço live, e também no Discord, que é a rede social que eu mais tô presente e mais converso com vocês, mas aqui no YouTube eu não conseguia gravar vídeos. Essa é a realidade. Eu já falei muito sobre isso, mas não vou me estender a respeito. Eu só queria falar que estou voltando aos poucos a produzir conteúdo pra cá. Estou feliz produzindo conteúdo pra cá, tô produzindo no meu tempo, respeitando as minhas vontades, respeitando a qualidade de conteúdo que eu prezo. E eu acho que isso é o principal pra não me levar naquele lugar de ter que parar por tanto tempo assim de produzir conteúdo pra cá, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu perguntei pra vocês lá no nosso Discord se vocês preferiam que eu fizesse um vídeo falando das minhas melhores leituras, né, de 2022, apenas, como eu sempre faço todo ano, ou se vocês preferiam que eu fizesse um vídeo ranqueando todas as minhas leituras. Basicamente, eu vou falar também dos livros que eu não gostei, eu vou falar das decepções. Eu não costumo falar, né, dos livros que eu não gosto, porque eu não vejo tanto propósito assim. Alguns até vejo, mas na maioria não vejo. Mas dessa vez eu vou falar sobre todos eles, porque vocês pediram. Então, bora, não vou me estender muito. E também já vou resumir bastante que, assim, eu não li em 2022 tudo o que eu li em todos os outros anos. Também foi um ano complicado pra mim nesse quesito, eu não conseguia focar direito, eu não conseguia me manter muito atrelada a uma história. Então, os livros que eu falar bem aqui, pode ter certeza que eles são realmente, ou foram, né, realmente muito bons pra mim. Então, espero que vocês gostem e eu tô feliz de ter voltado aqui pro YouTube e bora! Quero. Gente, se vocês ouvirem passarinhos no fundo, é porque eu moro no meio do mato, então, né, não tenho como conter a natureza. Olha que loucura. E também quero avisar vocês que, como eu falei pra vocês, eu não li tanta coisa em 2022, porém, eu fiz o ranking de acordo com o meu jeitão. Ou seja, vamos de a maior obra já escrita, Taylor Swift leria, que não é uma coisa tipo assim, nossa, o maior livro do mundo, é muito bom e tal. Porém, se Taylor Swift leria, né, com a capacidade de composição que esta mulher tem, é uma coisa a se pensar. Esse aqui é o bom e recomendo, o famigerado gostei bastante, recomendo, tamo junto. O esperava mais e já entre parênteses, a culpa é minha, até porque expectativas é uma coisa que eu mesmo coloco, né? Então, se eu esperava mais, problema meu. E ruim, não rolou pra mim. É o famoso, não gostei do livro, não leria de novo, não recomendo. Mas eu também sempre deixo aberta essa questão, porque assim, não rolou pra mim, eu achei ruim. E ele pode encontrar vocês num momento da sua vida que você precisa ler aquilo. Embora eu acho difícil. Vamos começar pela ordem que tá aqui. Começamos com Carlos Drummond de Andrade, Sentimento do Mundo. Livro maravilhoso, perfeito, não tem muitos defeitos assim. E assim, por que a capa tá... Bom, não tá aparecendo o título, né? Não sei mexer nesse site, enfim, pessoa velha na internet. Coloco em Taylor Swift leria por conta da prosa, né? Não tem nenhuma condição. O tanto que a prosa do Drummond é bizarra, é fluida, é muito bom. E tem alguns poemas que, assim, Taylor Swift leria. Vamos para Quem Traiu Anne Frank, que eu li em live e recomendo pra um senhor cacete. Eu gostei muito desse livro. Eu tive alguns problemas em relação a essa ideia toda construída de tipo, finalmente, depois de tantos anos, vamos saber, etc. Não, ninguém vai saber nada, porque nada é confirmado nesse livro. Porém, eu respeito muito o tanto de pesquisa que levou pra esse livro ser feito, sabe? Precisou fazer muita pesquisa, precisou ir muito a fundo. Então, nisso, os autores realmente acertaram. E pra mim, é o principal, né? Você não desrespeitar a história a esse ponto, por mais que você queira vender os livros. E eu entendo sim ter esse título, eu entendo ter esse apelo, porém, eu não gosto muito do livro ser vendido como a verdadeira história por trás do traidor, de quem delatou Anne Frank e tal, pros nazistas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente, infelizmente, nunca vai saber. E se souber, eu acho que vai ser de outra forma, sabe? Não vai ser tentando
tentando vender livros e tal. Mas, novamente, é um livro muito bom. Eu sou muito fã da Anne Frank. Tá focado? Não tá focado. Não tá focado essa merda. Eu não sei se eu tava sem foco por tanto tempo assim. De novo saiu foco. Eu tô louca? Ué, gente. Como é ruim ser míope. Como eu tava sem foco aqui na câmera, eu acabei me perdendo no meu próprio raciocínio e fiquei sem foco na vida também. Porém, como eu falei pra vocês, gostei muito, recomendo muito a leitura. E eu sou muito fã da Anne Frank, né? Vocês sabem, tenho trilhões de coisas relacionadas a ela. Já fui no museu 2 vezes, né? Às vezes que eu visitei Amsterdã. Eu visitei justamente, né? Era uma das cidades que eu mais queria ir na minha vida por conta da Anne Frank. E eu simplesmente gostei bastante do livro. Eu pretendo fazer, talvez, um vídeo ainda só pra ele aqui no canal. Me contem se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostariam de assistir esse vídeo. E é isto. Vamos agora para o Apartamento de Paris, da Lucy Foley. Esperava mais. E a culpa realmente é minha. Eu já li as 2 outras obras, né, da Lucy Foley. Eu não sei se foram só essas 2 publicadas aqui, mas eu já li A Lista de Convidados e A Última Festa, e eu gostei muito das 2. Eu gostei muito de A Lista de Convidados. Eu li em live e eu me diverti bastante, assim, com a história. Enfim, eu já falei até sobre ele. Eu acho que tem um vídeo aqui no canal, né, sobre essa história. Porém, o Apartamento de Paris, nada acontece. Nada acontece nesse livro. Ele começa muito bom, ele tem uma pegada muito boa, mas a partir, assim, da metade, vai se perdendo e vai se criando um clima terrível. E, enfim, não fez tanto sentido assim pra mim o Apartamento de Paris. Eu gostei até metade, como eu falei pra vocês. Esperava mais por conta dos outros livros da Lucy Foley que eu já tinha lido. Essa daqui não funcionou tanto assim, então vai aqui, né? Aí eu li a biografia da Rita Lee, Taylor Swift Leria. É uma autobiografia, tá? A Rita Lee conta sobre os anos de carreira dela, na verdade, a primeira infância dela e também todos os anos de carreira. Eu acho que poucas pessoas sabem disso, mas eu gosto muito da Rita Lee, eu admiro muito ela. Eu cresci ouvindo Rita Lee porque minha família gosta, minha família não, né? Minha mãe gostava e me falava muito dela. Ela falava que eu tinha um gênio parecido com a da Rita Lee, com o da Rita Lee, né? E era um gênio difícil e tal. E aí, lendo o livro dela, eu entendi porque que a minha mãe me falava isso e porque que a minha mãe me chamava e chama até hoje de Tinhosa. E agora com a minha convidada, a especialíssima, Rita Lee. Olha, eu fui orientada pelo meu advogado, eu não vou responder. Mas é uma autobiografia extremamente visceral, extremamente bonita mesmo. Ela tem essa ideia dela mesma que é muito sincera, sabe? E eu gosto muito disso da Rita Lee. Tem alguns momentos que eu pensei, cara, o que tu tá falando, sabe? Que é isso? Eu não gostei, assim, de algumas passagens e tal, mas eu acho que isso faz parte justamente da Rita Lee. Eu tô cagando e andando, sabe? Vai se fuder. Ela é uma pessoa que divide bastante opiniões, porque muita gente não gosta da sinceridade dela, não gosta da forma como ela lidou com a carreira dela, lidou com a música, como ela falava abertamente sobre as coisas que a incomodavam. E pra mim, isso era uma mulher livre, sabe? Era uma mulher que prezava pela própria liberdade e não se importava muito se era nos 70, se era nos 60, anos 80, 90, 2000, 2010 e agora 2020. Ela continua falando da mesma forma. Ela continua tendo o mesmo apreço por si, por se priorizar e por simplesmente viver e ser ela. E se você quiser admirar ela pelo que ela é, ótimo. Se você quiser odiá-la pelo que ela é, que pena, porque você tá perdendo uma mulher espetacular, na minha humilde opinião. Enfim, gosto muito da Rita, amei a autobiografia dela, eu li muito rápido também e recomendo pra cacete. Agora vamos pra Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori... Como é que é o nome dela mesmo? Lori Schreiber-Bleuris. Talvez Você Deva Conversar com Alguém foi uma das minhas primeiras leituras do ano e ela foi a leitura que parece que eu precisava ler naquele momento e não tinha mais nada que eu pudesse ler, sabe? Eu amei essa leitura. A autora, ela é uma terapeuta e ela vai contar pra gente um pouco mais sobre o trabalho dela. Ela vai falar sobre alguns clientes, obviamente não usando, né, os nomes deles, mas ela vai falar sobre alguns clientes, sobre a forma que ela lida com a psicologia, a forma com que as pessoas lidam com as coisas que vão acontecendo nas vidas delas. Então a gente vai de um cara que tá indignado indo na psicóloga porque coisas do trabalho dele não estão dando certo, ele tá ganhando menos dinheiro, etc. Até uma outra pessoa que tá frequentando porque não sabe como lidar com um parente que está no estágio terminal do câncer. Então, ao mesmo tempo que a gente pensa, nossa, uns com tantos problemas e mesmo assim ainda estão tentando, outros com problemas pequenos e parece que explodem com qualquer coisa, a gente se coloca nessa posição onde acaba julgando, né, o que a gente
gente não deveria julgar. O famoso a tosse do vizinho não vai anular a minha gripe, sabe? Ou vice-versa. Mas cada um tem os seus problemas realmente, e eu acho que quando a gente se vê numa posição de juiz, né, o leitor se vê nessa posição, acaba perdendo um pouco a essência do livro, do que ele quer transmitir. Talvez ele realmente queira transmitir isso pra você se sentir desconfortável mesmo, e aí você perceber que você não tá tendo tanta empatia assim com alguns casos, etc. E você ter essa noção, esse discernimento, e talvez mudar um pouco, talvez pensar bastante, refletir bastante sobre isso. Foi o que aconteceu comigo, mas o problema é quando você só não tem tanta empatia e para por ali, né? Eu acho que a autorreflexão não pode parar, e 2022 foi com toda certeza o ano que eu mais passei por autorreflexão na minha vida, então esse livro eu nem preciso dizer, a maior obra já escrita. Eu amei muito e recomendo muito. Vamos agora para Carrie Souto está de volta. Ai, vamos lá. Vocês sabem, Taylor Jenkins Reid, amo, uma das minhas autoras favoritas, né, contemporâneas aí. Sou fissurada por Daisy Jones and the Six e Evelyn Hugo. Gostei muito também de Malibu Renasce. Tem outros da Taylor que eu vou falar mais aqui. Porém, Carrie Souto está de volta. Eu esperava mais. Esperava bem mais do que eu tive. Eu fico entre o bom e recomendo e esperava mais, porque eu continuo recomendando ele. Ele é um livro que eu recomendo, a escrita é maravilhosa. Mas eu esperava mais porque eu já li livros da Taylor Jenkins Reid fascinantes e que eu amei. E Carrie Souto não chegou nesse estágio pra mim. Eu tive diversas dificuldades pra lidar com a própria Carrie Souto. Eu sei e entendo perfeitamente que ela é uma personagem feita justamente pra gente ter dificuldade de lidar. É óbvio que eu sei disso, né? A Taylor Jenkins Reid deixa claro. Eu só não gostei mesmo da forma com que a personagem foi construída e foi desenvolvida, porque pra mim não houve tanto desenvolvimento assim da personagem. Eu tive muita dificuldade em lidar com a forma com que ela lidava as coisas, vamos dizer assim. Então eu, no meu lugar de leitora, acabei não tendo uma leitura tão fluida assim por conta dessa dificuldade. A Carrie Souto é essa tenista que ficou muito famosa na juventude dela, porque ganhou tudo quanto é coisa, etc. E aí depois de um tempo ela já não tava mais nas quadras, e aí, como já diz o título, ela volta. Então tem todo aquele burburinho. Ela sempre foi uma figura controversa, porque ela nunca se prestou em agradar a mídia, em ficar agradando a imprensa, ou ficar agradando os próprios colegas de equipe. Inclusive, ela era uma pessoa bem amarga mesmo, assim, que no início até é difícil, entendeu? De lidar, como eu falei pra vocês, mas a gente vai entendendo, obviamente, melhor. Ao meu ver, não justifica ainda várias das atitudes da Carrie Souto, mas eu entendo o que a Taylor Jenkins Reid quis propor aqui nessa história. Ao mesmo tempo, eu também sempre admirei a Taylor Jenkins Reid pela originalidade que ela consegue recontar uma história. Ah, mas se ela tá recontando como que é original, dá pra fazer isso. Ela fez isso em Evelyn Hugo, por conta dela ter se inspirado na Elizabeth Taylor, é uma referência clara a Elizabeth Taylor e a Golden Age, né, de Hollywood. E em Daisy Jones and the Six, ela fez isso com a banda Fleetwood Mac. Ela se inspirou totalmente na construção do álbum Rumors, da banda Fleetwood Mac. Ela já falou sobre isso, mas é uma referência clara, porque quem conhece a história dos dois vai ver todos os paralelos. E aqui em Carrie Souto, eu senti que eu não tava lendo uma história original recontada, sabe? Uma história... Eu senti que eu não tava lendo uma história original com as referências que ela tinha. Eu senti simplesmente que eu estava lendo a história da Serena Williams e do pai dela. Eu realmente senti isso, sabe? Em determinado momento eu pensei, calma, isso aqui é uma biografia ou é realmente uma história, uma ficção e tal? Eu tive algumas dificuldades nessa relação também. Não gostei do desenvolvimento da Carrie, não gostei eu não lembro nem o nome daquele cara, mas tem um cara que também é um tenista, e eles vivem nesse relacionamento de amor e ódio, vamos dizer assim, porque a Carrie Souto não tem como grande meta da vida dela casar, namorar, etc. Mas tem esse cara que vai surgindo ali, que ele é chato, ele não é explorado, ele não tem personalidade que, sei lá, dá vontade de saber mais sobre, e ok, pode ter sido a intenção dela, pode, mas ao mesmo tempo ficou chato pra mim. Assim como existe uma outra tenista chamada Nikki Chan, que eu queria muito saber mais sobre ela e só não tem, sabe? Eu não sei se a Taylor Jenkins Reid pretende também, né, fazer uma outra história, escrever uma outra história sobre a Nikki, não faço nem ideia, porque Carrie Souto eu acredito que surgiu por conta de Malibu Renasce, né? Mas ali da Nikki Chan
eu queria muito saber mais, não rolou. Enfim, é o que eu falei. Eu esperava mais do livro, a culpa é minha, sim. Mas esperava mais porque os outros da Taylor Jenkins Reid são muito melhores do que Carrie Souto para mim. Eu entendo e sei que muita gente ama esse livro e fala que a Carrie é uma mulher inspiradora, etc. Lógico que ela é inspiradora, mas eu acho que pra você saber do seu poder, pra você saber do que você consegue emanar e você ser uma mulher forte, independente, você não precisa passar ou então destratar e lidar de uma forma tão escrota mesmo, sabe? Com tanta gente que passa pelo seu caminho. Eu tive alguns problemas justamente com isso da Carrie Souto. Porém, eu entendo toda a proposta, é o que eu falei pra vocês, entendo toda a proposta da Taylor Jenkins Reid. Aí vamos para Heartstopper. E assim, gente, Heartstopper já tem série na Netflix. Todo mundo já cansou, né, de falar da HQ. Eu li todas as HQs lançadas no ano passado e todas elas são perfeitas. Eu amei essa história demais. Eu acho que o único que, assim, talvez eu colocaria em Taylor Swift leria, não aqui na maior obra já escrita, foi o último mesmo. Porém, todas as outras são incríveis. É uma história que eu já cansei de falar em live que eu queria que existisse na época que eu era mais nova mesmo. Queria ter crescido, sabe, com histórias assim. Porém, fico muito feliz de hoje em dia existirem histórias assim. Se você não sabe nada sobre Heartstopper, eu aconselho que você não procure sobre o livro, nem procure sobre nada, só saiba que é uma história de amor na juventude, sabe? E ao longo da vida, o que essas duas pessoas vão aprendendo sobre isso e aprendendo sobre si por conta desse sentimento também. É incrível, perfeito, sensível. Eu amei muito Heartstopper. Aí a gente vai pra Ainda Não Há um Furacão com Seu Nome, é um livro de poesias. Acho que me sugeriram, eu não sei como que eu cheguei até ele, eu sempre chego em livros de poesias de uma maneira, às vezes, um pouco duvidosa. Talvez tenha sido no Kindle Unlimited também, não lembro, mas eu achei ele ruim, bem ruim, assim, não rolou pra mim. Tem um poema que eu não acreditei que aquilo tava no livro, pra ser bem sincera. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Tem um poema, gente, que assim, como eu falei pra vocês, eu não acredito que tava nesse livro, sabe? Que é literalmente: tenho medo de dois homens em uma moto e dos dias que você parecer gostar menos de mim. Em ambos os casos sinto que perderei algo. Eu não acreditei que eu tava lendo isso, sendo bem sincera. Então, não rolou pra mim. Quando eu falei pra vocês, eu quase nunca falo, nossa, esse livro aqui não recomendo, realmente, assim. Pode ser que alguns poemas encontrem vocês no momento que vocês precisam ler, mas eu tô meio de saco cheio disso aqui, daquilo ali que eu acabei de ler, e realmente não rolou pra mim, nem preciso falar mais nada. Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, não vai pra maior obra já escrita, porém Taylor Swift leria. Incrível, ele é muito bom, eu recomendo muito ele. Ele vai falar sobre esse casal que tá junto há 11 anos, não lembro quanto tempo eles estão juntos, mas eles são casados, e aí em determinado momento eles percebem que eles não gostam mais da presença um do outro, então eles decidem ficar 1 ano separados, sabe? Literalmente 1 ano separados, e vão ver as consequências ou as vantagens, né? Talvez, não só desvantagens disso. E ele é um livro que mexe bastante com a gente, mexe bastante com as coisas que a gente acredita, né? Porque eu tenho muita dificuldade, por exemplo, de lidar com essa ideia toda romântica que todos os filmes sempre pregam, de viver e morar com a pessoa e ser apaixonado pra sempre e tal. Pra mim isso não existe. Eu gosto muito de romances, né, mais realistas justamente por isso, porque eu acho que me identifico mais. E não que eu leia só coisa que eu me identifique, mas eu gosto mais. Então, em Depois do Sim, recomendo bastante. Gostei muito desse livro. Taylor Jenkins Reid, sempre certa, sempre ela. É o jeitão dela. Aí vamos para Véspera. Ai, meu Deus. Véspera e Tudo é Rio, da Carla Madeira. 2 livros que eu li, que eu amei infinitamente, inexplicavelmente. Eu não sei explicar o tanto que a escrita da Carla Madeira é boa. Tem agora um novo dela, chamado A Natureza da Mordida, que eu já quero ler igual a louca, sabe? Porque gostei muito de Véspera e de Tudo é Rio, e talvez lendo esse A Natureza da Mordida eu faça um vídeo apenas pra Carla Madeira. Eu já gravei o início de eu falando sobre Tudo é Rio várias vezes, mas eu acho que ficaria, sei lá, 50 minutos de vídeo, porque eu tenho várias críticas também ao livro, apesar de ser um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, enfim, eu gosto muito da Carla Madeira, gostei muito de Véspera também, recomendo, maior obra já escrita, amei. Aí vamos pra esse, O Afeto ou o Caderno sobre a Mesa. Esse daqui eu fico em
entre ruim e esperava mais. Quem me indicou esse livro foi a minha psicóloga, por conta de uma conversa que a gente teve, mas esse livro não rolou pra mim. Tem algumas partes boas, mas ele tem uma história que não bate tanto assim pra mim. Ele tem até um personagem que tem um cunho racista. Pra mim não ficou tão claro quanto deveria ter ficado em relação a esse assunto. Eu acho complicado colocar isso no livro e não ter uma clareza tão grande assim de ideias. Então eu acho que eu esperava mais, combina mais com esse livro. Vamos pra O Corpo Dela e Outras Farras. Bom, e eu recomendo. Eu li o Na Casa dos Sonhos, né, no ano retrasado, da Carmen Maria Machado. Perfeito, incrível, 10/10, amei, uma das maiores obras já escritas. E aí eu li esse outro, que é um livro de contos dela, que é muito bom também, mas ele tem uma parte extremamente bizarra relacionada a Law and Order. Eu não vou dar spoilers, mas tem relação com isso, então quem leu vai entender. E eu fiquei me perguntando por quê, né, que a autora fez isso. Por que ela fez isso? Não sei. Porém, tá aqui O Corpo Dela e Outras Farras. São contos muito sinceros e muito humanos mesmo, sobre mulher, sobre o que é ser mulher, sobre sexualidade da mulher, sobre sensualidade também. Enfim, recomendo, muito bom. Cool for the Summer. Esperava mais. E a culpa realmente é minha. Cool for the Summer é um livrinho farofona, adolescente, vai falar sobre bissexualidade. É interessante que tenham esses livros, né, para adolescentes, mas eu acho que faltou um pouquinho, talvez, de profundidade. É só isso. Parece que o livro não tem nada, entendeu? É essa garota, ela sempre foi, né, apaixonada por esse cara durante o ensino médio inteiro. E aí ela também nunca esqueceu uma outra experiência que ela teve com uma outra garota. Então, fica nisso pra sempre. Parece que alguns personagens são colocados ali só pra eles serem deixados de lado. Dá um pouco de receio mesmo, de pena, assim, de alguns personagens, mas eu acho que é uma farofona boa, assim, pra você ler depois de ter lido algo muito pesado e etc, sabe? Não é que eu não recomende ele, eu realmente só acho que eu esperava mais e problema meu, né? A gente vai pra Em Outra Vida, talvez, da Taylor Jenkins Reid. E olha, eu colocaria em bom e recomendo, colocaria, mas eu não acho que Carrie Souto é pior do que ele. Eu acho Carrie Souto melhor do que ele em relação à escrita e história, porém, eu me incomodei muito mais com a leitura de Carrie Souto do que de Em Outra Vida, talvez. Em Outra Vida, talvez, segue a mesma linha de escrita da Taylor Jenkins Reid, é muito boa. Dá pra ver a evolução dela, né, isso que é o legal, dá pra ver nos novos livros a evolução que ela teve, porque Em Outra Vida, talvez, ela tá com uma escrita ainda meio diferente de hoje em dia. Porém, é o que eu falei pra vocês, ele é muito bom e eu recomendo, assim como eu recomendo também Carrie Souto, mas eu só coloquei em esperava mais por conta de eu literalmente esperar mais. Problema meu, né? E me incomodei bastante também com o livro. Copo Vazio é um livro que eu li no Kindle, acho que ele tá no Kindle Unlimited também. E ele é um livro que eu fui ler sem saber nada sobre ele. É um livro nacional e eu recomendo. Ele é bom e é totalmente... Cara, é muito doido, porque não saiba nada sobre esse livro, mas ele é totalmente Cardigan, da Taylor. Na verdade, a ponte, sabe? A bridge da música Cardigan, da Taylor Swift. É isso aqui, assim como The One também, porque é todo um livro baseado no e se. E se a gente viver sempre nessa hipótese, a gente não vive, né? O famoso não vive. Aí a gente vai pra Não Pise no Meu Vazio, da Anna Sui, que vai pra bom e eu recomendo. É um livro muito bom também, são poesias. Eu li um outro da Anna Sui, que é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, e por isso que eu fui procurar outros títulos, e gostei bastante desse aqui, então recomendo. Eu tenho um TikTok e um Reels que eu fiz sobre uma passagem desse livro, e eu vou deixar até linkado aqui embaixo. Espero que vocês gostem dele, porque é uma passagem que me embarcou bastante e mudou um pouco, assim, minha percepção sobre mim quando eu li. Doido isso, né? Mas enfim. Aí vamos pra A Pediatra, da Andrea Del Fuego. Outro livro nacional também, que é bom e eu recomendo. Personagens extremamente detestáveis. E ele vai contar sobre essa pediatra que não tem tanto apreço assim pelas crianças. Pois é. Por que ela tá nessa profissão, então? Aí você vai ler pra saber. Porém, gostei bastante. É um livro desafiador, causa bastante desconforto. Todos os personagens são insuportáveis. Eu me senti assistindo um episódio de Succession, como eu comentei com o Matheus, porque parecia muito que eu tava assistindo um episódio de lá. Os personagens são muito chatos. Em Succession é uma série, né, muito famosa aí, que também tem personagens insuportáveis. Aí eu li meu Deus, essa obra perfeita, Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais. Ela é uma obra, assim, que se você nunca leu, você precisa ler. Você, enquanto brasileiro, tem o dever de ler essa obra, porque Sobrevivendo no Inferno é um CD, um álbum dos Racionais, e foi basicamente um reset cultural mesmo, porque o álbum foi lançado ali nos anos 90 e foi marco na história, já vendeu mais de 1,5 milhão de cópias, e ele é um marco na
juventude de muita gente que não era ouvida, que não sentia, né, a sua voz ouvida. Esse é um álbum cheio de representatividade, cheio de conversas e pautas pertinentes, importantes até hoje. E foi pra mim, nesse álbum aqui, que os Racionais se tornaram a maior banda do Brasil. E, sinceramente, eu acho isso até hoje. Eu sou muito fã, gosto muito deles. E espero que vocês leiam também e gostem, porque isso daqui nada mais é do que um estudo sobre as letras mesmo. Porque as letras são profundas, pertinentes, agressivas, são viscerais. O Mano Brown é uma pessoa que, sei lá, olha, faria loucuras, moveria mundos por ele. Eu acho ele muito foda. E eu sou muito fã também do podcast dele, recomendo, chama Mano a Mano. Eu escuto todos. E esse daqui é um livro que, se você é brasileiro, você precisa ler. Você precisa passar pela sua vida. Esse livro aqui, As Letras dos Racionais, você precisa entender, né, o marco cultural que eles são, que eles foram, né, e continuam sendo. Aí vamos pra Três Ratos Cegos e Outros Contos, da Agatha Christie. Acho que vai aqui pro bom e recomendo. São muitos contos que me fizeram de otária e, sinceramente, não tem como ficar ruim, né? São histórias da Miss Marple e do Poirot, então me diverti em vários. Teve alguns que eu não gostei tanto assim quanto os outros, mas de toda forma continua muito bom. E Três Ratos Cegos é o nome de um dos contos, né? E esse é um conto muito famoso por conta da peça de teatro também, que foi inspirada no conto. Então é isso, recomendo muito a Agatha Christie, perfeita. Vamos pra A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, incrível, perfeito em tudo que se propõe, também da autora Ana Sui, a mesma autora de Não Pise no Meu Vazio, mas esse aqui vai se aprofundar muito mais sobre a ideia de que a gente não consegue ser feliz no amor ou num romance, vivendo um romance, etc, se nós não nos entendermos primeiro. E isso não é só no amor, é em amizade, em qualquer relação interpessoal. Então a gente vai mergulhar nessa psicanálise, vai falar muito sobre Freud também, né? Afinal de contas, psicanálise. Mas, além de tudo, ele vai falar sobre humanidade, sobre a realidade que é lidar com pessoas. E isso inclui tanto as pessoas ao seu redor quanto você mesmo. E a partir do momento que você não consegue parar pra olhar pra si, raramente você vai conseguir fazer isso com os outros, sabe? Ou você até consegue fazer isso com os outros, mas não de maneira plena e que não te cause sempre uma inconstância, uma dor por acabar se doando demais pros outros e esquecendo de si. Enfim, esse é um livro incrível, meu Deus. Eu li ele assim, parece que no momento certo, na hora certa. Amei. É isso. Espero que vocês leiam e gostem também. Aí a gente vai pra esse livro de poemas chamado Bendita Seja a Filha Criada por uma Voz em Sua Cabeça. Ele é um livro que eu descobri no Goodreads, estava indicado ao Goodreads Awards de melhor livro de poemas, né, de poesias. Eu gostei bastante dele, ele é bem forte, na verdade, então eu acho que vai aqui pro bom e recomendo. Se você gosta de poesia, esse é um bom livro de poesias. Daí a gente vai pro People We Meet on Vacation, que é o famigerado De Férias com Você. Bom e recomendo, farofona boa, agradável. Assim, teve alguns probleminhas ali pra mim, eu esperava às vezes um pouquinho mais da escrita, esperava um pouquinho mais do desenvolver da história, mas eu lembrei realmente que a proposta do livro era ser uma coisa mais leve, era ser uma coisa mais de boas, então eu tenho que lembrar também, né, de ler os livrinhos assim e não esperar que tudo seja trágico. Enfim, recomendo muito. Vou ler o outro dela, que é o Leitura de Verão, que muitos me recomendaram, então é isto. Aí vamos para Um Brinde de Cianureto, da Agatha Christie. Incrível, a maior obra já escrita, porque é muito, muito, muito bom. Ele vai falar sobre essa mulher rica, pra variar, né? Qualquer história da Agatha Christie começa assim, que ela se envenenou, foi num jantar, assim, na frente de outras pessoas, e aí passaram alguns meses, e as pessoas ficaram se perguntando, ué, que estranho, porque ela tem algumas anotações, algumas coisas que dão indícios de que não tenha sido um suicídio, talvez. E aí? E agora? Será que não foi? E aí? Como é que pode um negócio desse? Muito bom. Agatha Christie, sendo Agatha Christie como sempre, recomendo, muito bom. Cemitérios de Espelhos. Cemitério de Espelhos é um livro de um Discorder que eu li, o Tony. Eu gostei bastante, ele tá no Kindle Unlimited. Vai pra bom e recomendo, porque ele é um livro muito bom de fato. Ele é um livro de terror e de contos, então alguns contos me deixaram realmente bem aterrorizada. Ele vai brincar bastante com as palavras em relação aos espelhos, né, e ao verbo espelhar, então tem bastante essa sacada. Gostei muito, recomendo, espero que vocês gostem. Aí eu li Calcinha no Varal, que a minha psicóloga me indicou, mas esse aqui, assim, olha, vamos botar assim, olha, Calcinha no Varal aqui e O Afeto ou o Caderno sobre a Mesa em ruim não rolou pra mim. Porque O Afeto ou o Caderno sobre a Mesa
eu achei realmente assim, não deu, sabe? Até certo momento tava legal e tal, mas depois não deu. E em Calcinha no Varal até dá pra continuar lendo, eu entendi a proposta, etc. Só que também achei mais ou menos, sabe? Não esperava mais, ele é só mais ou menos, não é uma leitura assim que mudou minha vida. Então, nem toda leitura, né, precisa ser também pra mudar a sua vida, mas enfim, não gostei tanto assim, e eu também não sei porque que eu esperava mais, essa é a realidade. Fica aí uma reflexão pra mim mesma, não espere tanto assim. Daí eu li a biografia da princesa Diana, e obviamente Taylor Swift leria. Taylor Swift escreveu Tolerated pra princesa Diana, ela fala que foi depois de ler o Rebecca e etc, mas não, foi depois de saber mais sobre a vida da Diana, eu quero que seja. Mas enfim, ele é um livro muito bom, uma biografia excelente, no que ela se propõe ela é excelente, e ela foi lançada há muito tempo, então ela continua sendo muito relevante, né, mesmo depois de tanto tempo. Recomendo, gostei bastante, espero que vocês gostem também. Eu sou muito fã da princesa Diana, né, já li muita coisa sobre ela, já vi tudo quanto é documentário, filme sobre ela. Aliás, só não vi o último lá que saiu com a Kristen Stewart, porque eu esperei um pouquinho, esperei chegar nos streamings e tal, e no fim esqueci. Mas eu vi quase tudo já que tem sobre ela e gosto muito dela, e esse é um livro muito bom, então recomendo. Aí vamos para 2AM Thoughts. Essa capa tá com qualidade 2 pixels, né? Qualidade do GIF da Gretchen, porém 2AM Thoughts é um livro de poemas também, achei acho que no Kindle Unlimited, e não rolou pra mim, parecem legendas do Instagram. Vamos pra Ego, da Aline Bay. É bom e eu recomendo, assim como acho que tudo que eu li da Aline Bay eu recomendo, né? Ela é muito boa. Então, mesma autora de O Peso de Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus, se você não lembra da Aline Bay, é ela. Ele é um livro bem mais curto, né? Uma novela, assim. Gostei bastante, não gostei tanto quanto os outros, tá? Porém, ele continua muito bom. Continua a Aline Bay. E aí, Torturado, gente, todo mundo já falou de Torturado, mas assim, é o que eu falei sobre o livro do Sobrevivendo no Inferno. Se você é brasileiro, você tem que ler esse livro, sabe? Você tem que ler esse livro. Ele é incrível, ele tem esse realismo mágico, esses elementos de fantasia, contando uma história tão difícil e tão dura. Se você não sabe do que se trata, vá sem saber, entendeu? Essa é a minha proposta sobre os livros que eu li no ano passado. A maioria eu fui sem saber do que se tratava, e os que eu mais gostei foram os que eu não sabia de praticamente nada da história. Eu sei que Torturado muita gente já falou, já estourou horrores, né, no ano passado, no ano retrasado. Porém, eu tô aqui pra reforçar a palavra, e eu espero que vocês gostem tanto quanto eu gostei. Eu amei esse livro. Bom, gente, esse foi o meu ranking aí das minhas leituras de 2022. Como eu falei pra vocês, foi um ano que eu li bem menos do que eu li nos outros. Eu li, acho que 40 livros, mais ou menos, porque não coloquei todos aqui, por conta de outros que eu li em inglês sobre criminologia, sobre... São livros políticos, ou então livros de pesquisa, e aí eu não queria colocar aqui, porque eu não avalio sempre esses livros, sabe? Eu leio especificamente pra saber de algum outro assunto ou estudar algum outro assunto. Se vocês quiserem, eu até posso falar mais sobre eles, ou até mesmo colocar no Goodreads, não sei. Mas Goodreads é a rede que eu uso pra marcar tudo que eu leio, então se você quiser me seguir por lá, tá aqui embaixo o link na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito insegura, é meio bizarro até falar isso, mas eu tô bem insegura em relação à minha volta aqui pro YouTube, porque eu mudei bastante, eu mudei muito desde a última vez que eu vim aqui. Se vocês estão se perguntando se eu vou continuar falando sobre livros, sempre vou, e vou continuar falando também sobre criminologia, mas da minha forma, do meu jeito, e eu espero que vocês gostem, e basicamente é isso. Obrigada por terem assistido até aqui, muito obrigada por permanecerem comigo, e não se esqueça que eu também faço lives lá na Roxinha. Tô ainda ajustando melhor meu horário pra esse ano, mas já me segue por lá, é Bel Rodrigues, @Bel Rodrigues lá, e também entre no nosso servidor do Discord, eu vou deixar o link ali embaixo na descrição também. Ele é o refúgio de todo mundo, é onde eu mais converso com vocês, é onde eu mais me sinto confortável, e eu sei que vocês também, então a nossa comunidade lá é uma das coisas que eu mais me orgulho de ter feito assim na minha carreira, e é isto. Vejo vocês no vídeo que vem, um beijo, tchau.